é que está? É tanto Jesus pra lá, Deus pra cá, que o amor onde é que está? Não vejo, não sinto, não abraço. É tanta gente cheia de razão, sem ação, sem compaixão. É tanto ódio e perseguição. Onde é que está o amor? Você me chama a atenção, me convida a fechar os olhos sem oração, devoção. Mas onde é que está o amor? Onde é que está o amor? Se pudéssemos abraçar mais, e não é isso que o Eterno espera de nós. Vamos juntos todos para o mar e mergulhar no mar do amor. Yeah. Boa noite, todos e todas. Sejam muito bem-vindos ao PIB em Casa, a nossa celebração comunitária, da qual eu não esqueço de sempre trazer à tona uma verdade do novo normal. Nós estamos juntos e nós estamos em comunhão, embora não estejamos presencialmente nessa comunhão. Mas estamos realmente em comunhão. Por quê? Porque nós estamos aqui, numa equipe muito reduzida, produzindo e preparando tudo, e vocês estão aí, de maneira real, acompanhando e interagindo em oração, em partilha, em adoração. Então a nossa comunhão é real. E eu até compartilhava com os irmãos aqui da comunicação, da minha alegria em saber que existem irmãos e irmãs se preparando todos os domingos, junto com a família, em suas casas, seus lares, para assistir a essa celebração. E eu me engajo em oração, em preparação, para vir aqui trazer o meu melhor, para que juntos, eu, nesse meu caminho, ser edificado por tudo que Deus está fazendo através de nós, e vocês aí, através do caminho de vocês, também sejam edificados e fortalecidos por essa nova normalidade, talvez, espero eu, seja momentânea e rápida, a gente possa continuar a ser igreja de Jesus. Eu acho que o tempo que a gente tem para esses dias atuais pede isso. Nós estamos nos ressignificando, nós estamos nos readaptando a toda essa nossa nova realidade. E é por isso que eu gostaria de convidar você que ainda não faz parte
da nossa lista de transmissão aqui da PIB, nós iniciamos durante essa semana o Gotas de Esperança. Uma breve meditação de no máximo 2 minutos e 10 segundos, diárias, de edificação, de crescimento da palavra e uma breve oração. Nós temos compartilhado isso entre nós aqui da comunidade. E se você deseja receber as gotas de esperança diariamente, você entra em contato com a nossa comunicação, passando aí seu número de WhatsApp. Nós colocaremos você nessa lista para receber também o Gotas de Esperança. Iniciamos na semana passada também o Sala Nossa, a nossa sala de estudos bíblicos. Nós estamos estudando a historicidade, política e religiosa do Novo Testamento. Nós começamos na semana passada com o nosso pequeno grupo de estudos e até a quinta-feira da semana que vem você ainda pode entrar nesse grupo, que acontece através do Skype. É uma sala virtual onde a gente se reúne através do Skype. E a próxima quinta é a data limite para você se matricular e fazer parte dessa caminhada que nós vamos ter, mesmo depois se acabar a pandemia, acabar o distanciamento dessa pandemia e tal, nós vamos continuar com essa sala de estudos virtual. Então, você que quer entrar nessa sala, quinta-feira é o prazo último para você se matricular. Por quê? Porque depois nós vamos dar continuidade e entrar depois só vai atrapalhar a classe e não vai ser produtivo para você também, porque você já vai ter perdido boa parte da base necessária, tá bom? Então, procure a nossa comunicação também, entre em contato através das nossas redes sociais para você ser inserido nessa sala através do aplicativo da plataforma do Skype, ok? E já está aí também na sua tela os nossos QR Codes. Aqui, à minha direita, nós temos o nosso QR Code do PagSeguro. Né? Então aqui você pode fazer o seu compartilhamento, você pode fazer a sua partilha e tudo que entrar aqui através desse QR Code, nós estamos destinando para os nossos projetos sociais. Nós temos distribuído as marmitas aqui na cidade de Botucatu, em parceria com o SESI São Paulo. Essas marmitas são distribuídas gratuitamente, nós não cobramos e também nós não estamos pagando durante esse mês de maio. Então você pode me perguntar, pastor, e essa oferta que entrou para as marmitas, para alimentação, para ajuda de quem precisa nesse mês de maio? Nós destinamos a um projeto social que acontece por todo o Brasil, da Visão Mundial, a maior organização cristã do mundo no que tange serviços filantrópicos. Então, nesse mês de maio, especificamente, nós destinamos o que nós gastaríamos com as marmitas, nós destinamos para a Visão Mundial, para auxílio de pastores e pastoras nos extremos do nosso país, onde eles estão sem renda nenhuma por causa da pandemia. Então a Visão Mundial está cuidando de pastores e pastoras em extrema necessidade, tá bom? Então, aconteceu isso e nós estamos trabalhando dessa maneira. Então, continue cooperando para que a gente continue ajudando, continue fazendo, continue trabalhando nesses nossos projetos de facilitação social. Então, o QR Code está aqui à minha direita e você pode apontar o seu celular aí para a sua TV e ele vai te levar diretamente para esse lugar de contribuição. Aqui na minha esquerda, nós temos o nosso PicPay. O QR Code do nosso PicPay. Aqui é onde você pode fazer a sua partilha. Aqui é onde você vai contribuir para o sustento da nossa comunidade. Aqui você vai nos ajudar a manter o que nós temos ajudado a construir na vida das pessoas. Eu sempre digo que a comunidade é um lugar onde se constrói e se mantém através da coletividade. E um dos nossos valores, do nosso coletivo aqui, é a transparência, é a lealdade e o respeito com o dinheiro de todos e todas que contribuem. E o que nós fazemos aqui é sempre mostrado para a comunidade. Por quê? Porque tudo que entra da comunidade vai para o sustento da própria comunidade. Então, para a manutenção da nossa estrutura, para os melhoramentos que nós queremos fazer na nossa estrutura para receber mais gente e de uma maneira melhor.
tudo aquilo que nós temos construído como primeira igreja batista em Botucatu é mantido por causa da solidariedade, da generosidade e da fraternidade e da identidade que a pessoa tem com a comunidade. Então, é muito importante essa contribuição. Você vai ajudar a nós mantermos e a continuarmos a fortalecer tudo aquilo que a gente tem construído no Movimento do Bem, nos estudos bíblicos, na estrutura de comunicação, na estrutura para a recepção das crianças, enfim. Todo um projeto que quem já conhece a PIB tem visto de perto, tem sido abençoado de perto. Então, tudo que entra é para manutenção da vida da comunidade como um todo. Então, não deixe de fazer a sua partilha. O apóstolo Paulo recomenda que não deixem de compartilhar e compartilhem com alegria em seus corações. O PicPay está aqui, o número da conta da igreja também está aqui do lado do QR Code do PagSeguro. Você pode fazer a transferência da sua partilha através aí do aplicativo do seu banco. Então nós estamos promovendo todos esses meios para facilitar a sua partilha e você poder ser abençoador, né? É abençoado também aquele que dá do seu, e dá de si. Então faça a sua partilha, aproveite agora que nós teremos o nosso momento de louvor, nossa equipe de louvor preparou 2 canções para você essa noite. Então aponte a câmera do seu celular, faça a sua contribuição, faça a sua partilha, reparta. Você que tem sido abençoado, reparta com generosidade e gratidão, porque Deus colocou riquezas na sua e na minha mão para que a gente não apenas desfrute, mas para que a gente reparta também. Esse é um grande privilégio, esse é um grande dom que Deus nos dá. E repartir sem esperar nada. Então esse é um grande amadurecimento e eu diria uma grande evolução espiritual daqueles que conhecem a Jesus. Vamos cantar, vamos orar, vamos adorar a Deus através dos nossos louvores e eu convido você a entrar com a gente nesse espírito de louvor e adoração. Cantemos agora com nossa equipe do PIB Louvor. Para
onde o sol escurecer e a terra estremecer, eu não vou te deixar. Nada pode apagar o que o tempo escrever dentro de mim. Te amo tanto, Senhor, te quero tanto, meu Deus. Te amo tanto, Senhor, te quero tanto, meu Deus. Te amo tanto, Senhor, te quero tanto, meu Deus. Te amo tanto, Senhor, te quero tanto, meu Deus. Eu te amo tanto, eu te quero tanto, meu Deus. Eu te amo tanto, eu te quero tanto, meu Deus. Amém, amém. Eu gostaria de convidar todos e todas, a você que está chegando agora, talvez, a, primeiramente, talvez convidar alguém para acompanhar com a gente essa meditação, esse tempo de reflexão que nós teremos. Então compartilhe esse vídeo, compartilhe o link. Eu acredito que é através desse cuidado que nós vamos tendo uns com os outros nesse tempo, é que a gente consegue também cumprir o nosso papel de igreja. E eu gostaria de convidar vocês a orar. Orarmos todos juntos. Eu oro aqui, você ora daí, e nós teremos esse tempo de oração, agradecendo a Deus, porque Ele tem cuidado de nós até aqui, e também pedindo para que Ele continue a falar aos nossos corações, como falou através dos louvores, do vídeo do começo, enfim, o Senhor, Ele tem cuidado de nós. Oremos. Pai, obrigado por esse dia, obrigado por este domingo, por cada irmão e cada irmã que está sintonizado, conectado com a gente através do PIB em Casa. Agradeço a todos os irmãos que têm cuidado para que essa transmissão aconteça, o Neto, o Fernando, o Wagner, a Gisela, o Marcão, o Gustavo, toda a equipe que tem trabalhado para que a gente possa levar a melhor transmissão, a melhor condição para que os nossos irmãos em suas casas sejam edificados. Abençoe toda a diaconia que tem trabalhado para a recepção dos alimentos aqui, o Davi, a Priscila. Cuida de cada irmão, de cada irmã que tem construído essa comunidade, fortalecido essa comunidade. Cuida de cada lar, de cada vida que está sintonizado agora e que está em oração comigo neste momento. Abençoa, Senhor, com paz e esperança. Que nesse tempo que nós estivermos juntos aqui de comunhão e de estudo, de reflexão da Tua Palavra, o Teu Espírito possa falar com cada um deles, falar com cada um de nós. E que juntos possamos ser edificados, cuidados como noiva do Senhor,
como igreja do Senhor, e que possamos fazer brilhar a nossa luz e fazer acontecer o nosso tempero com o sal que o Senhor nos convida a despejar sobre essa face da terra. Obrigado por tudo. Fica conosco, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Diga amém aí na sua casa. E que assim seja nas nossas vidas, em nossas casas e através de nós. Hoje nós estamos diante do dilema de João Batista. Eu pensei nesse tema para essa reflexão, o dilema de João Batista, porque fui interpelado pelas questões que a minha alma vem me perguntando. É como se ela dentro de mim se inquietasse e fizesse-me algumas interpelações, e eu me vejo diante de alguns antagonismos, eu me vejo diante de alguns paradoxos, e minha alma se angustia, porque ela não encontra respostas. E aí eu vou para o texto sagrado, e eu vejo que no curso dos textos sagrados, alguns personagens passaram por alguns dilemas também. E eu acredito que os dilemas que eles passaram podem não responder os dilemas da minha alma, da sua alma, da nossa alma, mas podem nos sinalizar o reino de Deus. Uma espiritualidade sadia para tempos de pandemia, para tempos difíceis que a gente vive. E mesmo para depois da pandemia, dos tempos difíceis que a gente está vivendo, e que nós teremos outros momentos difíceis. Uma espiritualidade sadia, ela se forja no conflito com o inexplicável, no embate com os paradoxos. Porque a espiritualidade sadia não se responde de forma simplista. Eu vou para o Evangelho de João no capítulo 9, não é o nosso texto base, é apenas uma palavra de introdução, mas os discípulos procuram em Jesus uma resposta simples, quando eles perguntam: Senhor, estamos aqui diante de um cego. Quem pecou? Ele ou os pais dele? E Jesus não se permite, Jesus se furta a exemplificar ou explicar a complexidade de uma espiritualidade que responde à dor de maneira simples. Ele diz: nem ele pecou, nem os pais dele pecaram. E aí os discípulos ficam com uma interrogação. Como assim? Por quê? Para os discípulos, ou era uma coisa ou era outra. E Jesus diz: não. A vida e a espiritualidade não se responde de maneira simplista. Ou é preto e branco ou é colorido. A espiritualidade, e aqui eu me lembro de Kierkegaard, é um mergulho no não saber. Já diria a sabedoria popular que os ignorantes estão cheios de certezas, enquanto os sábios estão cheios de perguntas. Então, são essas perguntas que tenho tentado me fazer. São as perguntas que eu encontro nos dilemas dos personagens bíblicos. E são perguntas que não me colocam diante de respostas simples, na agonia, na dor, no caos. Então, primeira coisa, a título de introdução, que eu e você precisamos saber é que não existe resposta simples na espiritualidade profunda. É o desejo das massas
É o desejo das multidões e é o desejo dos auditórios com o qual Ed René Kivitz pede para nós tomarmos muito cuidado, que auditório é diferente de igreja. É a simplicidade que move auditórios, é a simplicidade que move a superficialidade das massas, é a superficialidade que manipula a mente das massas. E Jesus nos convida, irmãos e irmãs, a uma espiritualidade mais profunda. Mais profunda. E João Batista vive esse dilema. E nos próximos domingos eu trarei alguns dilemas de alguns personagens bíblicos que nos darão a nuance desses dilemas, que nos trarão à luz esses dilemas e nós conversaremos sobre eles nesse nosso tempo de dilema. E eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 3. Nós temos o princípio do que eu quero construir com você aqui essa noite, na estrutura que eu quero meditar com você essa noite. Então, fique atento, fique com sua Bíblia aberta e construa junto comigo essa linha de raciocínio. Veja, Evangelho de Lucas, no capítulo 3, a partir do verso de número 21. Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E, enquanto estava orando, o céu se abriu. E o Espírito desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio uma voz do céu: Tu és o meu Filho amado, e em ti me agrado. Essa mesma narrativa nós encontramos no primeiro capítulo de João. E lá em João ele por ser um evangelho, talvez numa perspectiva teológica, mais cristocêntrica e teocêntrica de Jesus, ele diz assim que João bradou: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis aí aquele ao qual eu não sou digno de desamarrar as sandálias. E ele vem até mim e diz: Me batiza, quando na realidade era eu que deveria ser batizado por ele. E Jesus responde: É assim que tem que ser, João. Segura a onda, João, é assim que tem que ser. Para construirmos a nossa narrativa, a narrativa dilemática, vamos colocar assim, eu convido você agora a ir para o Evangelho de Lucas, no capítulo 7. Nós vamos ler a partir do verso de número 18. O mesmo João que batizara Jesus, agora está preso. Está preso. Enquanto ele está preso, o verso 18 diz assim, os discípulos de João, capítulo 7, verso 18, do Evangelho de Lucas. Os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas. Que todas essas coisas? Você vai pro versículo 16. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus se espalharam por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Aqui Jesus acabara de ressuscitar o filho de uma viúva. Muitos milagres, as pessoas que eram trazidas até Jesus eram curadas. E diante dessas notícias, os discípulos de João vão visitar João na cadeia. E João chama 2 deles, continua o versículo 18. Chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntarem. Então João chama 2 dos seus discípulos e fala assim, vão até Jesus e perguntem a ele: És tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Ora, calma. O mesmo João que no capítulo 3 batiza Jesus,
O mesmo João que na ótica, o mesmo João Batista que na ótica de João, o apóstolo, conclama, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O mesmo João que vê o céu se abrir e uma pomba em forma corpórea, que simboliza o Espírito, que simboliza a vinda de Deus sobre Jesus. João viu a voz que bradava do alto, viu e ouviu, eis o meu Filho amado, em quem me comprazo. O mesmo João agora está diante de um dilema, e diante de um dilema pergunta, vão lá, e perguntem a ele, és tu mesmo Cristo, o Cordeiro de Deus? É o mesmo João. Aí, no versículo 20, dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram, João Batista nos enviou para te perguntarmos, és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Naquele momento, Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos, e concedeu visão a muitos cegos. Então ele respondeu aos mensageiros, aos 2 discípulos de João, voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Nós estamos diante de um dilema de João Batista. E talvez esse dilema possa ser o meu dilema e o seu dilema, e eu gostaria de pontuar 3 aspectos no dilema de João Batista que podem ser os nossos dilemas nos dias atuais. E eu espero que você seja edificado e edificada. Lá em Lucas 3, nós temos a anunciação, nós temos a glorificação, nós temos o descobrir, o desnudar, nós temos a magnitude da revelação e da experiência física e metafísica. Nós temos um João bebendo diretamente da fonte da vida, ouvindo diretamente a voz que bradava do céu. Mas no capítulo 7 nós temos um João preso. Nós temos um João dilemático, nós temos um João duvidoso, nós temos um João mergulhado na angústia do não saber, nós temos um João que já não sabia mais o que era e o que não era. Enquanto estudava um pouco a reflexão de hoje, eu me lembrei que semana passada eu falei já sobre o dilema de Epicuro, né? O dilema de Epicuro é o dilema do mal. O dilema de Epicuro, resumidamente, apenas revisitando, é que Deus não pode ser bom e onipotente ao mesmo tempo, diz Epicuro. Porque se Deus é bom, e não acaba com o mal, ou ele não é bom, ou ele não tem todo o poder. Mas se ele é todo poderoso e não acaba com o mal, ou ele não tem todo o poder, ou ele não é tão bom assim. Me parece que o dilema de João também é esse. Me parece que o dilema que atinge as nossas bases de fé e de espiritualidade também é esse. Diante desse caos que nós vemos aí,
diante de mais de 15 mil mortes. Semana passada eu fiz um texto aqui do meu luto no Dia das Mães por causa de 10 mil. Hoje eu estou no domingo seguinte enlutado por mais de 15 mil mortes. E me perguntando, minha alma é interpelada, Senhor, o que é isso? Mas tem o mal que nos atinge, tem o mal que está muito próximo, que é a angústia, que é a sensação de impotência, é a sensação de esquecimento, é a sensação de abandono, que é o dilema de João. João estava se sentindo duvidoso. João estava se sentindo sem fé. João, o Batista, aquele que o próprio Jesus, a partir do verso 24 do capítulo 7, vai dizer que dos profetas nascido de mulher, ele é o maior de todos. É Jesus quem diz isso de João. Mesmo depois de testificar que João estava meio que não mais acreditando ou esperançoso na messianidade dele, Jesus. Jesus dá testemunho de João. Então, por isso eu posso entender duas coisas. Que diante da nossa angústia de existência, Jesus não nos despreza. Jesus não desreconhece quem a gente é. Jesus não tira o nosso valor, mas também não nos furta da dúvida. Jesus não diz, olha, diga lá para João que eu estou atento à causa dele e eu vou resolver essa parada dele, ele está preso lá. Jesus não diz isso. Jesus fala assim, ó, fala para João que o que ele profetizou está acontecendo. As nossas dúvidas não serão saradas nos nossos problemas solucionados. As nossas dúvidas sobre o Senhor, sobre o divino, sobre a bondade de Deus, sobre o controle de Deus sobre a humanidade, as nossas angústias abismais, as nossas angústias mais profundas não serão respondidas nos nossos problemas solucionados, me entendem? No dilema de João Batista, eu percebo que as nossas angústias pessoais e os nossos problemas pessoais não são, talvez, o meio pelo qual Deus manifestará a sua glória, a sua soberania e o seu poder ao mundo. Você consegue compreender isso? Porque eu estou falando de um cara dilemático, que batizou Jesus, que anunciou o caminho no deserto profetizado pelo profeta Isaías, e que agora está preso e vai ter a sua cabeça serrada, cortada, não vai ter a sua causa respondida, conseguem perceber isso? Então, no dilema de João, a primeira lição que eu tiro é, na dúvida, nas nossas dúvidas abismais, ou seja, ligadas a um abismo profundo de incertezas, de obscuros, de não sabermos o que está acontecendo, talvez o caminho que Deus vai se manifestar ao mundo não é resolvendo os nossos problemas. O que eu quero desconstruir aqui? Que Deus vai resolver o meu problema para a glória dele. Que através da minha cura, através do meu problema solucionado, eu vou ser sal da terra e luz do mundo. No dilema de João Batista, que pode atingir a mim, pode atingir a você, não. Jesus vai dizer assim, ó, obrigado pela nossa experiência, obrigado por você ter me servido, obrigado por tudo que você fez, mas eu quero te trazer uma notícia, o reino de Deus está sendo manifestado e glorificado em outros sinais, em outros campos, em outros lugares, e não vai ser na resolução do seu problema pessoal. O que eu estou dizendo? Que nós talvez continuaremos com as nossas angústias, que nós talvez continuaremos com os nossos dilemas, que nós talvez continuaremos com os nossos problemas, sejam eles quais forem. Esse é o primeiro aspecto que eu quero dizer aqui essa noite. O segundo aspecto é,
que todos nós queremos um Salvador. E aqui é uma leitura minha, um convite meu, e você não precisa ir por esse caminho, apenas ouça, tá bom? Me parece que João chama dois para dizer assim, pergunta para ele se é ele que vai libertar mesmo o povo. Lembram-se que a profecia descrita em Isaías sobre aquele que prepararia e gritaria e viveria no deserto, coberto com peles de animais e comendo gafanhoto e mel silvestre, anunciaria o caminho do libertador. Qual libertador? O libertador da opressão do povo de Israel, dos judeus, que naquele momento era o Império Romano. Então João chama dois e diz assim, pergunta para ele se é ele mesmo ou a gente vai ter que esperar. Quando ele diz a gente tem que esperar, ele está dizendo assim, será que eu vou ter que ficar aqui mesmo? Ou ele vai libertar a gente? Me parece que no dilema de João o Batista, paira a realidade da morte. E na realidade da morte, não tem profeta maior, não tem profeta menor, não tem rico, não tem pobre, não tem preto, não tem branco, não tem corintiano, não tem palmeirense, não tem judeu, não tem grego, não tem marido, não tem esposa, não tem criança, não tem jovem. Da realidade da morte, todos nós somos assombrados um dia. E tudo que nós queremos é um libertador. Me parece que nesse segundo aspecto do dilema de João o Batista, Jesus também não o julga por isso. Porque Jesus poderia dizer aos caras assim, ei João, tá com medo né João? Avisa lá os caras, avisa lá João, viu os discípulos de João, avisa, ele tá com medo né? Fala para ele que ele precisa ter mais fé. Jesus não fala isso. Porque o medo da morte é inerente à existência humana. E Jesus nos acolhe em nossa humanidade. E diante da nossa humanidade pede que nos regozijemos, talvez seja esse aqui. O ponto que diferencia talvez o cristianismo das demais religiões é, nós somos convidados a sofrer como nosso mestre sofreu. E nos alegrarmos no que o nosso mestre se alegrou. Então Jesus diz assim aos discípulos de João, vai lá e avisa ele que o reino está acontecendo. Então está tudo certo. O que Jesus está dizendo? Pede para ele se alegrar, porque o reino está acontecendo. O que não via, agora vê. O que não falava, agora fala. O que não andava, agora anda. O que era oprimido, agora está liberto. E os pobres que eram esquecidos, a eles foi trazida a boa nova do reino de Deus. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo assim, para todo mundo que era observado como pecador e amaldiçoado, o reino de Deus está chegando como redenção. O reino de Deus está chegando como libertação, como cura. E esses mesmos que foram curados, morreram. Talvez o cego que fora curado na juventude por Jesus, possa ter voltado a ficar cego por alguma outra doença. O texto não mostra. O texto só mostra Jesus curando e redimindo, como sinal histórico do reino de Deus de inclusão aos rejeitados, como sinal de manifestação do reino dos iguais. E diga a João que isso está acontecendo.
Na época de caos, nós tendenciamos a idolatrar a nossa fé. E Jesus está dizendo assim: se vocês querem fazer o reino de Deus acontecer, se alegrem com o reino de Deus se manifestando onde? Os pobres estão comendo, a solidariedade está acontecendo, as mulheres que antes apanhavam dos seus maridos estão se libertando da opressão deles. As mulheres que antes eram abusadas pelos seus maridos agora estão sendo libertas. As crianças que eram abusadas por pais e adultos que estavam perto já não são mais abusadas. Pessoas que estavam morrendo de fome não morrem mais. Todos esses aspectos. Diante do dilema de João, a resposta de Jesus de Nazaré foi: se alegre com o reino de Deus acontecendo à sua volta. E coopere para que ele aconteça. Porque depois de dizer isso, Jesus diz assim: esse João é o cara que preparou tudo. É o cara que desceu o cacete nos fariseus e falou assim: bando de víbora. Você acha que um pouco de água nessa pele de cobra muda alguma coisa? Então Jesus falou assim: esse é o João que colaborou para que tudo isso que vocês estão vendo e vivendo está acontecendo. Jesus dá testemunho de João. E sabe, queridos, quando nós entendemos o reino de Deus, Jesus começa a dar testemunho sobre a nossa fé. Nós começamos a ser lembrados por Jesus, porque nós escolhemos não ser para que Ele fosse. E quando nós escolhemos não ser para que Jesus seja, nós somos lembrados por Ele. E aqui entra o meu terceiro e último aspecto do dilema de João Batista: escolher não ser. Jesus é interpelado pelos discípulos de João com a seguinte pergunta: Jesus, você é? Jesus, você é? Essa é a pergunta que nós fazemos diante dos nossos dilemas e dos nossos caos. Jesus, você é mesmo? Nós olhamos para o alto: Jesus, você é mesmo? Ou foi só um devaneio? E o que nós ouvimos de Jesus? O que João ouviu. Vejam, os famintos estão sendo alimentados. Nós acabávamos aqui de ver, antes de começarmos a celebração, a Gisela mostrou para mim aqui o PicPay. E ali estava Médicos Sem Fronteiras, Visão Mundial, a ACD, Greenpeace, um monte de coisa. O reino de Deus está se manifestando em vários lugares, de várias maneiras, através da vida de muita gente. E aqui, diante desse monte de gente fazendo coisa no mundo inteiro, eu me lembro da frase de Jesus que diz assim, ó: e todos os meus virão, os meus filhos virão de todos os povos, de todas as raças, de todas as tribos e de todas as nações. Eu acho isso maravilhoso. Então o reino de Deus está acontecendo. E nós estamos perguntando: Jesus, tu és? E ele diz assim: passe a perceber o que eu estou fazendo no mundo e você vai me responder. Porque essa é a tradição dos rabinos, né? Se nós chegássemos para Jesus e disséssemos assim hoje: ô Jesus, tu és? Ele diria: tu vês? Você enxerga? E eu ia perguntar: enxerga o quê? Você enxerga o que eu estou fazendo? E eu perguntaria: o que você está fazendo? E ele perguntaria: o que você vê? E eu digo: eu não vejo nada. E ele diz: porque você está querendo ser. A partir do momento que você não quiser ser, você vai passar a me ver.
E quando nós passamos a não querer ser, nós começamos a perceber Jesus. E eu vou explicar essa parada meio que filosófica, meio filosofia de um coreano aí e tal, mas é muito legal. Qual é? Nós de fato existimos quando escolhemos ver o outro. Enquanto nós olhamos para nós nos perderemos em nossos dilemas. E nesses dilemas, nós podemos agravar a nossa situação para uma depressão. O depressivo é aquele que está em excesso no contato com o seu eu. O depressivo, ele gira em torno das suas dores, do seu mundo, ao ponto de se dizer: ninguém me ama, ninguém me quer, eu não sou bem quisto, eu não sou bem visto. Por isso que Rubem Alves diz: para curar um depressivo é colocá-lo em contato com a dor do outro. E esse é o caminho que Jesus aponta no dilema de João Batista. João, à sua volta as coisas estão acontecendo. Quem é você, João? E Jesus dá testemunho de João. João é aquele que abriu mão da sua vida para viver anunciando o reino de Deus no deserto. E esse é o caminho para nós nos encontrarmos diante dos dilemas. Não é termos as nossas respostas respondidas, não é termos as nossas dúvidas saradas, não é termos as nossas angústias curadas, mas ao contrário, mergulharmos em direção ao outro, que é totalmente outro. Não é procurar o que eu me identifico ou o que eu gosto no outro, é entender que o outro é completamente o outro. Esse é o dilema de João Batista. Perceber que ele era quando ele estava no outro. Quando ele perdeu a percepção do outro, ele começou a se preocupar só consigo mesmo. Mas Jesus não repreende. Jesus apenas usa desse exemplo didático para dizer assim: olha, João foi um grande cara, o maior de todos os profetas. Por quê? Porque ele andou por esse caminho do não ser. Ele andou por esse caminho do não querer ser. E eu quero concluir a reflexão dessa noite, talvez deixando até mais perguntas do que respostas. Talvez até deixando mais indagações do que soluções. Talvez deixando mais problemáticas do que solucionáticas. Mas esse é um caminho. Mas não se esqueça que diante de toda essa angústia, em nenhum momento, diante dos nossos dilemas, nós somos rechaçados por Jesus. Nós somos diminuídos por Jesus. Ao contrário, Ele apenas nos lembra de quem nós sempre fomos, filhos amados, filhas amadas, que fomos até Ele, e que diante dEle não fomos desprezados, porque o que Ele disse? Todos aqueles que meu Pai me deu, de maneira nenhuma lançarei fora. Por isso eu quero convidar você, com todos os seus dilemas, não se esquecer de quem você é. Você é o filho amado, a filha amada de Deus, que teve experiência viva com Jesus de Nazaré. E essa experiência não significa uma experiência religiosa num culto. É uma experiência de humanidade, uma experiência de solidariedade, uma experiência de sobrenatural, uma experiência de um grande sobrenatural, de perceber uma pequena flor que brotara na cerca do seu trabalho. São essas coisas. O que Jesus vem nos trazer à memória diante das nossas crises e dilemas é: não perca a memória das experiências que você teve comigo. Por isso que eu disse na introdução que a resposta não é simples.
A resposta não é Deus te ama e tudo vai ficar bem. Eu não posso dizer isso para você. Eu não posso dizer para você que Deus vai te curar. Eu não posso. Eu não tenho essa coragem, essa audácia. Eu não tenho essa fé maliciosa. Eu tenho orado a Deus pedindo uma fé genuína. Tenho pedido uma autenticidade que seja generosa. Por isso eu venho diante de vocês para dizer assim, olha, o seu dilema é real. E ele acontece. E talvez ele não tenha resposta. Só tenha um caminho para você ir trilhando. Pastor, e quando que acaba esse caminho? Não acaba. Quando que isso se resolve? Não resolve. Ou talvez, poderia dizer, resolve, quando você fechar os olhos para essa terra. Mas você não está sozinho. O Paráclitos, o conselheiro, aquele que em Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo fala que geme junto com a gente, diante das nossas não expressões diante de Deus. Intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Eu quero te lembrar da ação do Espírito Santo na sua vida. Eu quero te lembrar que o Espírito Santo está te mostrando grandes coisas que o Senhor tem feito na nossa terra, na nossa cidade, na sua cidade. Não perca a esperança. Mas não seja um iludido, uma iludida. Aceite a sua angústia. Aceite o seu dilema. Aceite o não saber. Aceite a não resposta. Aceite os conceitos abismais, profundos, inexplicáveis. Mergulhe nisso. Talvez seja esse o caminho para o voo no Espírito. A minha oração é por mim e por você. Que diante dos nossos dilemas a gente jamais se esqueça de quem a gente é e de quem a gente não é. Que diante dos nossos dilemas, o nosso espírito comunitário, coletivo e humano, a semelhança de Jesus de Nazaré, prevaleçam. Diante do nosso eu ególatra, diante do nosso eu egoísta, diante do nosso eu pouco altruísta, diante do nosso eu fechado em nós mesmos. Que Jesus quebre isso, que Jesus nos liberte disso, que Jesus nos coloque diante do filho amado, da filha amada, que vai em direção ao outro, que é solidário, que ama o outro, como aprendeu a amar a si mesmo. Que o amor de Deus o Pai, que a graça de Jesus o Filho e o cuidado do Deus Espírito sejam com a minha vida, com a sua vida, com a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. 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 Eu quero agradecer a presença de todos e todas que estiveram com a gente nesse tempo. No domingo que vem nós estaremos aqui novamente com outro dilema, de um outro personagem bíblico. Durante a semana vai ser publicada a nossa arte, a nossa divulgação. Nós vamos pensar sobre essas crises que grandes homens e grandes mulheres de Deus viveram. E eu convido você a permanecer firme no exemplo da fé, na fé em Jesus de Nazaré. Eu te espero na quinta-feira no Skype. E eu te espero também através das nossas redes sociais com o seu contato de WhatsApp, para que você receba os gotas de esperança. Que assim seja, que a nossa comunhão aconteça, virtual, porém não menos real. Deus abençoe a todos. Beijo no coração. Até a próxima, se Deus quiser. Fiquem na paz. Valeu.